Mais um vídeo no canal, mais um Maquia e Fofoca, onde a gente mais fofoca do que maquia. A história de hoje foi um acontecimento de muitos anos atrás. Eu nem tinha canal ainda, nem nada disso, tanto que é uma coisa que eu acho que eu não cheguei a falar realmente sobre isso neste canal, né? Nunca foi um assunto, assim, porque realmente acabou ficando para trás, né? Mas eu já fiz parte de uma seita. Eu só fui descobrir que era uma seita, né, que se encaixava aí nessa classificação recentemente, gente, coisa de uns 4 anos, assim, de uns 4 anos para cá. Antes de começar mesmo, antes de entrar no assunto, já se inscrevam aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, me ajuda muito você se inscrevendo. Deixa o like aqui no vídeo. Me segue lá no Insta também, tá? Para saber mais, para receber mais conteúdos. E deixa um comentário sempre aqui também no vídeo, gente, do canal, assim, eu tô percebendo que vocês não estão comentando muitas coisas. Então, para ajudar nesse engajamento, para o canal crescer mais também, né? Será que a gente chega em 200 mil seguidores, gente? Não sei, vamos lá, né? Eu tinha lá meus 16 anos, era novinha, crente, eu era evangélica, fui evangélica a minha vida inteira. E nessa época, tava uma fase, assim, gente, pelo menos nas igrejas, assim, né? Eu fui da Igreja Batista durante a vida toda, praticamente. E nessa fase aí dos meus 16 anos, eu comecei a descobrir o que era ser missionário, assim, missionário que vai mesmo, sai de casa e vai pregar a palavra de Jesus para o mundo, para as pessoas que não conhecem ainda a Bíblia, essas coisas. E aí eu me deparei com um projeto missionário, não era da minha igreja, não era da Igreja Batista. E esse projeto missionário, ele era um projeto específico para adolescentes. Uma coisa revolucionária na época, porque não existia isso, assim, não de forma integral, não de forma que você iria morar em outro lugar, você ia deixar a sua casa, vamos dizer assim, sua família, para se dedicar apenas aos estudos da Bíblia e a ser um missionário ou missionária. Comecei a pesquisar mais sobre e tal, fiquei muito empolgada. Assim, sendo bem sincera, eu não pesquisei tão profundamente, que é o que eu tinha que fazer, né? Hoje é o que eu faria, assim, né? Esse projeto era algo que chamava muito a atenção, principalmente se você era adolescente na igreja. Adolescente jovem, assim, sabe? Mas principalmente eu ali, que ainda não tinha nem 18 anos, querendo mudar o mundo, com aquela vontade de fazer a diferença, de impactar as pessoas ao meu redor. E deixa eu só fazer uma observação aqui, que era para ter falado no início do vídeo. Eu cortei o meu roteiro e já fui falando um monte de coisa. Mas tem vários documentários muito bons na Netflix que são muito focados nisso, assim. Então, um dos recentes que eu vi, que foi um dos últimos, que foi desse ano, que foi o Dançando para o Diabo, que é uma seita que foi criada por um cara aí, que ele é um pastor de uma igreja, só que ele já tem um histórico de várias outras coisas. Ele lidera, comanda dançarinos do TikTok, só que tem a parte da religião no meio. Gente, assistam, esse documentário é muito bom. Então, muita coisa eu identifiquei nesse documentário do que eu vivi, né, lá em 2006. 2006, gente, faz muito tempo. Mas há muitos anos atrás eu também assisti Wild Wild Country, que é um outro documentário da seita do Osho. Esse documentário é de 2018, também é muito interessante para vocês assistirem. Eu fiquei com um hiperfoco, eu tenho um hiperfoco nisso, confesso. Então, tudo que tem a ver com isso, eu já assisti, eu já li, eu já ouvi. Tem o Rezar e Obedecer, que é de 2022 também, que é de uma outra seita que saiu da igreja Mormon, assim. E, gente, uma loucura, negócio de pedofilia, um rolê bem louco. Tem uma outra também que eu assisti no ano passado, que é Fugindo do Twin Flames, que é um casal que montou uma seita deles, uma igreja, e também comanda e começa a acontecer umas coisas muito doidas, e eles controlam a vida das pessoas de uma forma muito esquisita. Tem a ver com essa parte de encontrar o amor da sua vida, Deus vai mandar o amor da sua vida, e essa pessoa, nossa, uma coisa muito estranha. E tem uma outra também, que é Como se tornar o líder de uma seita, que vai analisando vários grandes líderes de seitas bem famosas, coisas catastróficas que aconteceram por conta desses líderes, por conta da ideologia deles e dos seguidores. E, gente, assistam aí quem tiver interesse nesse tipo de coisa, mas
tudo isso que eu ia assistindo, eu fui pegando referências e pensando, gente, isso aqui acontecia lá na missão. É missão, tá? O nome que a gente chamava. Isso acontecia, isso aqui aconteceu muito parecido. O líder dessa missão tinha umas coisas muito parecidas ali. Gente, ele se vestia tipo que nem o Osho, tá? O que me fez participar disso, o que me fez querer também, foi bem genuíno, assim. E eu confesso que também isso tem muito a ver com a idade que eu tinha. Eu realmente era muito novinha. Essa instituição que tinha esse projeto missionário ficava numa cidade do interior, bem pequenininha, no sul de Minas. Eu não vou falar o nome da cidade, mas eu vou pôr um nome fictício aqui. Seria Montanha Azul. Quem é esperto aí vai saber o nome da cidade, mas eu não vou falar aqui. Então, lá na Montanha Azul, que era essa cidade muito pequena, era a base dessa instituição, a base missionária. E era para lá que a gente ia, para estudar a Bíblia, para viver essa vida missionária, para largar tudo para trás. Então, a ideia era mesmo você largar toda a sua vida mesmo e viver para Jesus, viver para Cristo, com outras pessoas que também tinham aquela mesma vontade, aquele mesmo chamado, que é assim que se fala, assim, né? Quando você tem esse chamado missionário. Era uma cidade muito distante e a missão ainda dentro dessa cidade ficava num lugar ainda mais distante ainda. Então era um local muito, muito isolado do mundo, assim. A ideia era meio que essa mesmo, assim, você se isolar do mundo, das coisas do mundo e viver mesmo tudo aquilo ali de cabeça, corpo, alma, coração. Mas antes de entrar assim na coisa mesmo da problemática, gente, eu acho que muita gente, e é o que eu vejo nesses documentários, muita gente depois se sente muito envergonhada, porque ela pensa assim, meu Deus, como eu cheguei nesse ponto? A pessoa pensa assim, como eu me enganei, como eu me deixei ser enganada desse jeito, a pessoa se sente realmente burra. A gente se sente envergonhado mesmo, a gente se sente meio trouxa mesmo, assim, sabe? Como é que eu... No dia que eu cheguei nesse lugar, eu lembro que eu fui com os meus pais. E quando a gente chega lá, era tudo muito lindo, gente. O lugar era muito bonito, as pessoas eram todas muito agradáveis, as pessoas eram muito legais, era todo mundo muito de Deus, assim, vamos dizer, todo mundo muito energia lá em cima. Tinha dança o dia inteiro, era todo mundo cantando, era todo mundo sentado assim embaixo das árvores, cantando os louvores para Jesus. Tinha gente do Brasil inteiro e de outros países também, porque então você já tinha aquele contato, que isso sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Você já tinha contato com essa diversidade muito grande, assim, sabe? De seres humanos, de ideias, de costumes, né? Eu não ia mais estar com os meus pais, então, querendo ou não, tinha esse senso de maior, assim, liberdade, né? Tipo, eu vou sair da casa e vou ficar morando nesse lugar durante esse ano todo, porque a gente passava o ano todo lá, depois voltava para passar as férias do final do ano em casa. Aí depois você, quando começava um novo ano, a gente voltava. Eu passei 3 anos nesse lugar, gente. Foi 2006, 2007 e 2008. Logo de cara, eu lembro que eu fiz amigos maravilhosos, assim, e isso é uma coisa também comum e recorrente nas seitas, né? A gente se apega muito, assim, a gente, eu tô falando, como eu tô falando, eu realmente acredito hoje que era uma seita. Mas nos documentários, assim, você vê que o que segurava muito as pessoas a continuarem, a não saírem dali, era essa convivência mesmo, assim, com as outras pessoas, porque quando você tá vivendo uma coisa muito, muito intensa, o que te segura mesmo são pessoas, né? O relacionamento com as outras pessoas. E isso me segurou muito tempo lá. Então, pensem aí, no início, tudo é sempre extremamente atrativo. É tudo novidade, é tudo, meu Deus, isso aqui vai mudar a minha vida. Porque era o discurso mesmo, assim, Deus está mudando a sua vida, através da sua vida você vai mudar a vida de outras pessoas também. Isso cria na gente um senso de, tipo assim, responsabilidade, sabe? Não sei, você meio que encara aquilo como uma grande responsabilidade na sua vida e na vida dos outros. Nos 2 primeiros meses, assim, foram bem intensos para mim, mas foi tudo ainda muito feliz, assim, tudo muito. Depois disso, algumas coisas foram acontecendo, os podres iam começando a ser comentados, assim. Era um lugar, gente, que tinha muita gente que vivia lá. Então, tinha esse projeto, Missionário para Adolescentes, mas tinha um outro projeto que era para pessoas mais adultas, tinha um outro projeto que era já para pessoas assim de 18 a 25 anos. Eram várias pessoas mesmo, tinha as pessoas que moravam
na cidade, assim, que só iam para a missão, elas não dormiam, não moravam lá mesmo, elas só iam para a missão para dar aula, para, sei lá, participar ali do que tá rolando, mas depois voltavam para suas casas. Como eram muitos adolescentes vivendo juntos, né? Era uma instituição cristã, porém ela não tinha denominação nenhuma. Então ela não era assim da igreja tal, ela não era da igreja batista, ela não era da igreja assembleia, ela não era presbiteriana, ela era interdenominacional. Então ela recebia pessoas de qualquer igreja, vamos dizer assim, mas a pessoa precisava ser cristã. Dentro da missão da instituição, a gente meio que quando entrava, a gente, para deixar essas coisas do mundo para trás, a gente fazia meio que como se fosse um pacto, né? Era um pacto, o nome não era pacto, mas é como se fosse, tinha um contrato que a gente assinava, que dizia que a gente concordava em não namorar, e tudo bem, pra mim isso na época tava bem ok, assim, eu não fui com essa intenção de verdade de arrumar alguém eu era adolescente, né, tudo bem que a gente tá com fogo no rabo, mas naquela época eu ainda não tinha isso, eu era meio lesadinha pra essas partes, assim. Outra coisa que é muito característica das seitas, eles cortam mesmo esse seu contato com o mundo de fora, então a gente não tinha contato com notícias, a gente não podia assistir televisão, o acesso à internet, assim, gente, 2006, era tudo muito diferente. A internet não era o que é hoje, a gente ainda não tinha, assim, essa coisa do... Já tinha celular, mas você não podia levar seu celular, você tinha que concordar de não ter celular lá. Então você ia conversar com a sua família, se você puder. Se você quisesse conversar com a sua família, você podia fazer uma ligação no final de semana, e cada um tinha, tipo, uma escala de acesso à internet, era entre 45 minutos e 1 hora. Então era tipo isso, um dos dias do final de semana, ou sábado ou domingo, você escolhia o seu horário para a internet, você ficava ali entre 45 minutos e 1 hora mexendo na internet, e era isso. Eu lembro que na época também não podia ter Orkut, era a época do Orkut, mas a gente não podia ter Orkut. Então já não podia ter essa parte de namoro, de não sei o que era muito complicado, muito difícil, acabava acontecendo muita coisa por baixo dos panos. A gente estudava a Bíblia praticamente o dia inteiro e a gente trabalhava muito fisicamente. Então era assim, limpar banheiro, limpar chão, lavar louça, fazer comida, era muito isso, assim. É só pra, assim, a gente pagava pra estar lá, então não era de graça, tá? A gente pagava pra estar lá. Aí eu lembro que eles falavam assim, que era o valor era de 3 salários mínimos para poder ficar lá, a mensalidade, só que a gente ia pagar com o nosso trabalho um salário mínimo. Então, o que a gente ia ter que pagar mesmo eram 2 salários mínimos e a gente ia trabalhar mesmo para a missão, vamos dizer assim, para a instituição. Só que durante muitas épocas, a gente não estudava tanto assim, essa parte dos cursos e da Bíblia, né, vamos dizer. A gente mais trabalhava mesmo, assim, para a missão, para levantar dinheiro também. Tinha esse negócio de levantar dinheiro para bancar a missão, né, assim, para bancar a estrutura mesmo, né, do local. Então, nessa época, eu realmente conheci muita gente e muito lugar. Isso foi uma coisa, assim, que eu achei legal, eu achava legal. E como eu falei, sempre tinha os amigos, que era o que sustentava a gente, assim. Mas sempre vinham as fofocas, sabe? Tinha um líder aqui, outra pessoa ali, que sabia mais das coisas, que conhecia mais a família, que era a família dona da instituição. Eu comentei isso, né, gente? Mas o líder, ele se vestia que nem o Osho. É muito parecido, gente. É muito parecido. Ele se vestia todo... Ele só comia com a mão, ele não usava talher, ele era todo... Aquela coisa, sabe? Quando o líder vai entrar, e era muito, assim, doido. A gente tava vivendo de um jeito tão estranho, e esse líder chegava lá com a Hilux dele, gigantesca. A casa dele, lá nessa cidade, tinha, tipo, sei lá, 4 andares. Era uma casa enorme, enorme. E eu não sei, tá aí. Ele era uma pessoa que eu sempre achei estranho. Eu nunca fui uma pessoa, gente, de idolatrar líderes. Eu não sei, essa minha desconfiança, eu não sei se é coisa de Capricórnio. Eu sempre tive esse negócio de desconfiar quando eu sinto um negócio estranho, sabe? Então eu sentia uma coisa muito estranha com ele e as pessoas da família dele, assim. Ele tinha 2 filhas que eram muito estranhas e só faziam comentários degradantes pra gente, que eram as meninas que participavam, assim, do projeto. Do nada, elas começavam a falar do corpo da gente, que tinha que emagrecer, que o cabelo tá feio, vai ajeitar essa cara. Umas coisas assim, gente, era muito esquisito. Então, mas eles não eram os únicos que administravam a missão. Era, na verdade, muitas outras pessoas que não eram nem da família deles nem nada. Estavam lá também
por conta do seu chamado, por conta, né, de terem se disponibilizado a viver essa vida de missionário. Outra coisa, a gente não tinha acesso a dinheiro. Então, por exemplo, você não podia, caso você tivesse um cartão, por exemplo, sei lá, você não podia levar esse seu cartão, você não podia usar dinheiro. Quem comprava, sei lá, você está precisando de um sabonete, de um desodorante, tinha um negócio lá que se chamava fundo comum. E aí ficava lá, tipo assim, os produtos de higiene. Então você ia lá e pegava um, sei lá, quando acabasse o seu, você pegava. Mas você não podia, a gente não podia, eu não tinha esse acesso de sair e comprar nos supermercados da cidade uma coisa que eu estava precisando. É muito doido, né? Oh, gente, eu fico pensando hoje em dia nessa realidade. Eu fico, meu Deus, eu nunca, hoje, nunca conseguiria viver isso novamente, voltar para algo parecido. Eu criei um trauma muito grande de coisas que aparentem essa coisa de seita, assim, sabe? Esse controle da pessoa, querer controlar seu dinheiro, querer controlar o que você pensa, querer controlar como você age, querer controlar com quem você se relaciona. Tinha um negócio que eles faziam também que era assim. Por cada quarto tinha mais ou menos umas 5, 6 pessoas dormindo. E aí, quando você começava a ficar muito amigo das pessoas ali, eles pegavam e mudavam todo mundo de quarto. E hoje, depois de ver muita coisa sobre seita, eles fazem isso exatamente para não dar vazão assim para as pessoas quererem se revoltar contra eles. Porque as problemáticas, como eu vou falando, vão acontecendo, gente. Você vai ficando sabendo de coisa financeira que ia acontecendo, essas coisas de fiscalização, sabe? Eu sei que depois que eu saí desse negócio, depois de uns anos, o líder lá foi preso, confiscaram muita coisa do financeiro deles, assim. Hoje em dia, quase ninguém que fazia parte na época comigo tá mais nesse lugar, mas esse lugar ainda existe. E é uma coisa, tá? Quase todas essas séries aqui que eu falei pra vocês, documentais, que todas, se não me engano, gente, as seitas continuam funcionando, as religiões continuam com seus templos, com as coisas, a galera continua, tá? Uma das coisas que é muito pesada também é o terror psicológico. Acontecia muito, gente, porque quando tinha umas épocas que eu ficava bem assim, bem mal lá, eu ficava bem triste. Eu sempre fui uma menina já mais depressiva, assim, sabe, com o pezinho ali na depressão. Então, em muitos momentos eu me sentia sozinha, sentia saudade da minha casa, via muitas coisas ali que eu não concordava, a forma desse controle, assim, me sufocava muito, mas o terror psicológico era sempre assim, se você sair daqui, você não vai ser nada na sua vida, você vai estar indo contra a vontade de Deus, e era tipo umas coisas muito pesadas, assim, quem tá contra a vontade de Deus tá amaldiçoado, aí lia-se todos aqueles textos da Bíblia, bem terrorísticos, gente, era um negócio muito doido, que prendia você, querendo ou não. Então, eu lembro que teve uma vez que eu voltei nas férias do final do ano para casa e eu não estava querendo mais voltar para a missão, né? Eu já não me sentia bem, assim, e tal. A galera da minha igreja que eu fazia parte na época também não sabia tão bem, assim, esse rolê todo e eu não me sentia tão à vontade de falar, porque eu ficava com esse medo, assim, eu realmente ficava me sentindo meio, você não pode falar, você não pode. Tanto que eu ficava chocada, assim, quando a pessoa simplesmente falava, eu vou embora amanhã, pegava as coisas, fazia a mala e ia embora. E eu ficava assim, meu Deus, a pessoa tá indo embora mesmo, caraca, será que eu devia ir embora também? Será que, sabe? Eu tinha amigos incríveis nesse lugar, então era uma coisa que realmente me fez permanecer por mais tempo, assim, né? Então, todo mundo na merda, vamos continuar na merda junto. Era isso. Triste, triste, mas tão real. Você está desistindo do propósito de Deus para você, o que vai acontecer, não vai, você não vai prosperar na sua vida. Tinha muito esse discurso, assim, é um discurso bem cristão, infelizmente. Não vou generalizar, mas isso é bem forte. Isso mexia demais comigo, com a minha cabeça e com a cabeça de muita gente que participou, assim, e no geral, assim, sabe? Pessoas que estão em seitas. Sempre tem esse terror psicológico, sempre. Em 2008, eu fui para Bolívia. Era um ano que a gente saía de Minas e o ano todo ia ser lá na Bolívia. A gente ia fazer o ensino médio lá, né? Eu estava no terceiro ano do ensino médio da Bolívia. E foi um ano que eu acho que foi um pouco mais aliviador,
aliviador, existe essa palavra? Porque o local era bem menor, eram bem menos pessoas ali controlando a gente saía da missão e ia para a escola, então tinha esse contato mais com a vida real, com pessoas que não estavam ali naquele meio com a gente, né? Então tinha os amigos da escola que a gente ia conhecendo, os bolivianos. Aprendi uma língua nova, porque o espanhol, o castelhano, né? Eu não sabia, aprendi tudo de espanhol lá, vivendo mesmo. Então foi uma experiência muito boa. E de novo conheci pessoas incríveis. Foram, eu lembro de dias muito especiais assim que eu vivi na Bolívia. Mas ainda assim, essa parte do missionário, da missionária, foi ficando um pouco adormecido mesmo, assim, para mim. E eu já não estava vendo mais tanto propósito de estar ali. Foi nesse lugar que eu conheci o meu ex-marido. Ele também fazia parte desse mesmo projeto. Do ano. Quando foi chegar no final do ano, a missão estava passando por muitos problemas, financeiros principalmente. A gente que estava na Bolívia, a maioria eram menores de idade, e a gente estava meio que sem supervisão mesmo, assim, sabe? Bem sem supervisão. Isso era bem preocupante. Eu já estava nesse conflito interno, apesar de gostar muito dos meus amigos, da época, assim, eu estava realmente me decidindo já, assim, que meu tempo lá estava acabando. E aí eu não quis terminar o ano, eu fui embora antes, eu lembro, tanto que foi uma confusão quando eu voltei em final de setembro, ou seja, o ano letivo estava acabando, e aí eu meio que tive que fazer uma conversão das notas, né, e fazer uma equivalência, não deu muito certo, no final das contas, gente, da minha vida, eu tive que fazer um supletivo, para meio que para contabilizar o meu ensino médio, né, porque eu não estava conseguindo essa documentação para validar e para mostrar que eu tinha feito mesmo o ano lá na Bolívia e, enfim, foi freira. Até hoje, gente, até hoje, eu juro pra vocês, é um sonho constante na minha vida. Eu sonho, eu acordo, eu não me formei no ensino médio, eu tô indo fazer a faculdade, mas quando eu tô me formando na faculdade também, eu não posso me formar porque eu perdi esse ano, então não, eu estou mentindo. É sempre assim, é um sonho tão louco, catastrófico pra mim, me marcou demais, isso me persegue. Quando você sai, gente, de uma realidade dessa, demora para você se adaptar de novo ao mundo real. O mundo real era uma coisa muito louca para mim, porque eu passei muitos anos enclausurada. Minha mãe usava essa palavra. Ela falava, você estava enclausurada, você estava... E, gente, hoje eu penso assim, cara, acho que os meus pais foram apoiadores até demais nessa minha empreitada, assim, porque eu não sei se eu agiria dessa forma com a Julieta, hoje tendo filha, eu não sei se eu deixaria ela ir para um lugar desse, assim, sabe, para um negócio desse, ainda mais hoje conhecendo tão bem o histórico de tudo isso e desses rolês de seita e dessa parte, né, bem problemática. Foi uma aflição para mim, viu? Eu passei anos, eu vou dizer assim, uns 3, 4 anos me readaptando à vida, assim. Eu não tinha mais vontade também de ir para a igreja, porque lá a gente não ia para a igreja, era tudo lá dentro da instituição. Quando eu voltei, assim, eu não consegui me encaixar de novo nessa realidade de ficar indo para assistir culto, sabe? Participar ali. Eu tive uma dificuldade muito, muito grande de voltar a fazer amizades, assim. Eu acho que isso até hoje, gente, vocês acreditam? Até hoje isso pega pra mim, assim, de verdade, é muito doido isso. Comecei a namorar, e depois de uns 3 anos foi que eu me casei, né? E aí já é outro rolê. Mas eu lembro que até no início do meu casamento, gente, eu ainda tinha muita coisa assim da missão em mim, infelizmente. Então demorou bastante para eu continuar vivendo normal, para eu conseguir viver normalmente no mundo. Foi os meus 16, 17, 18 anos. Uma fase muito importante, né? Que as pessoas estão se estão sendo preparadas assim para o mundo, né? Para tipo para ver suas profissões, para escolher sua profissão, para saber o que você vai fazer e tal. Inclusive, recentemente eu encontrei com um amigo meu dessa época da missão e a gente conversou muito assim. Ele veio fazer um concurso aqui em Brasília, a gente acabou se encontrando assim para conversar mesmo. Tinha 12 anos que a gente não se via. E a gente foi conversando sobre as coisas doidas da missão. Gente, a gente ria e ao mesmo tempo tinha vontade de chorar, sabe? Porque
era muita coisa. E a gente contando como essa experiência nesse lugar, impactou muito a gente, as nossas vidas, assim. E a gente matou a saudade um do outro também, que a gente era muito amigo nesse lugar, muito amigo mesmo. Tem outras pessoas também que eu me aproximei muito, que eu sinto falta, sabe? Só que como cada um era de um estado diferente, infelizmente eu não consigo hoje ver essas pessoas, assim, é muito difícil, assim, é só quando ou eu vou em São Paulo, tinha bastante gente que era de São Paulo, tinha bastante gente que era do Rio, tinha muita gente da Bahia também, tinha muita gente do Norte, cada um mora num lugar do Brasil, tem gente que tá morando fora, tem pessoas que continuaram na sua vida missionária, mas a maioria, gente, a maioria não. A maioria realmente saiu da missão mesmo, foi fazer outras coisas da vida que não tem nada a ver com isso. Nesse projeto específico que eu tava, a maioria das pessoas eram menor de idade, tá? Os mais velhos tinham 18 anos, assim. Tinha gente que eu lembro, gente, que eu fico até pensando assim, como foi a vida dessa pessoa? Porque teve gente que entrou com 13 anos nesse projeto, assim. A pessoa fez o ensino médio inteiro na missão, depois se formou, depois foi fazer outras coisas, mas tudo dentro ali da instituição. Eu fico só imaginando como que foi também, porque eu passei 3 anos assim, né? Mas teve gente que passou, sei lá, 10 anos nesse lugar, teve gente que passou 15 anos nesse lugar. Então, é a vida inteira da pessoa nesse mundo que não é o mundo real. E alguém de vocês já passou por isso, por algo parecido, assim? Esse vídeo é meio contando essa parte da minha vida, essa história. Não tem nem muita uma lição de moral para tirar disso, sendo bem sincera, eu nem sei o que falar, assim, tipo, mas eu acho que uma das coisas é só ter essa atenção a mais, assim, se você conhece a pessoa, um amigo muito próximo, uma pessoa da sua família que está indo para algo, né, assim, para uma instituição, se você está percebendo as coisas estranhas, eu acho legal dar uns toques, assim, sabe, entender mesmo o que se passa ali naquele lugar, se tudo é regulamentado, como que o que a pessoa tá fazendo lá, ela tá... Porque no documentário, gente, do Dançando pro Diabo, que é com os dançarinos lá do TikTok, o rolê ainda acontece, tá? Eles fazem com que a pessoa corte o contato com a família, e eu percebi um pouco isso lá na missão onde eu tava, eles faziam com que a gente evitasse ao máximo ter contato com a nossa família, para a família não convencer a gente de desistir de estar ali, entendeu? De, sei lá. Só que tudo, gente, era sempre falado de uma forma muito enfeitada, floreada, assim. Então, era porque Deus tem um propósito para você, e se você escutar um mau conselho de alguém da sua família que você ama, querendo ou não, aquilo vai te afetar, e isso pode estremecer você aqui nesse lugar, e você não vai ter aquela vida boa que Deus quer para você. Tinha muito esse discurso muito forte, e como eu falei, eu era muito nova. Só que eu era muito nova, mas eu era muito crítica. Tanto que, durante muito tempo, eu continuei lá, mas com muitos incômodos acontecendo. Tinham pessoas lá que não se incomodavam. E isso eu ficava bem impressionada. Assim. Eu ficava, gente, como que a pessoa ela não tá vendo que isso não tá legal? Como que a pessoa não tá percebendo que isso aí não é coisa de Deus, vamos dizer assim, sabe? Não é um discurso de uma pessoa que se diz ser uma pessoa de Deus. Então, por isso que eu acho que é legal a gente ter essa atenção também com pessoas próximas a gente, assim, pra gente dar uns alertas, dar uns conselhos, assim, né? Pesquisar mesmo esse lugar. Teve uma seita aí com várias pessoas famosas também, né? Que depois, assim, que muita gente saiu, veio falar, mas ninguém fala em tantos detalhes, assim, e eu vou dizer, assim, eu estou gravando esse vídeo mais de 15 anos depois de tudo isso que aconteceu. 15 anos? Tem mais aí, gente, eu sou de humanas. Na época, eu jamais contaria, assim, sabe? Jamais usaria as redes sociais para falar sobre isso, porque era algo que ainda me constrangia muito. Me constrangia num nível, assim, muito forte. Outra coisa que eu estava vendo eram umas pesquisas que estava dizendo que com a pandemia o número de seguidores de seitas aumentou absurdamente, gente. E a seita, ela pega muito, e isso é uma coisa em comum que eu vi assim, em todos esses documentários, em todos os testemunhos que as pessoas iam falando das suas histórias. Sempre a pessoa estava num momento ou de vulnerabilidade, que eu acredito que era o meu momento, assim, eu era muito jovem e eu estava numa fase assim de querer explorar coisas novas na minha vida, sair do meu mundinho, assim, ou a pessoa tá num momento assim muito difícil da vida dela, ou perdeu uma pessoa muito próxima, ou saiu de uma relação e se sente perdida no mundo, pós-pandemia, uma catástrofe mundial aí que afetou
todos nós, assim, todos nós em níveis diferentes, mas afetou todo mundo. Eu fico muito preocupada hoje em dia com essas coisas, gente, de verdade, assim, às vezes eu entro, sei lá, num curso de alguma coisa. Vou dar um exemplo, eu nunca entrei em yoga, mas vou falar, yoga. Querendo ou não, tem ali a ideologia deles, eles têm ali o segmento, o que você tem que fazer. Eu já começo a ficar nervosa com isso, porque realmente me traumatizou de um jeito que eu fico hoje com 1000 pés atrás, assim, antes de entrar em qualquer coisa, tudo eu fico desconfiada. Bom, já aconteceu muita coisa nessa minha vida, olha, eu vou dizer pra vocês, e eu já me coloquei em coisas muito intensas, assim, né? Muito intensas. Hoje eu estou, assim, realmente no momento de contemplar, me conhecer, conhecer quem é essa linda de hoje e onde eu vou colocar minha energia, onde realmente merece, onde realmente faz sentido pra mim, mas sempre com muitas ressalvas, com muitos pensamentos, será que é isso mesmo? Acho que não, talvez não. Mais um pouco de blush. Vou continuar com esse quadro, então me mandem fofocas, me mandem perguntas, tá? Vou tentar responder o máximo aqui nos comentários, vocês, tá? É isso, gente, falei muito mesmo. Tô terminando esse vídeo assim, sabe quando você desabafa várias coisas assim, põe pra fora mesmo? Tô me sentindo um pouquinho mais leve. Se inscrevam no canal, tá bom? Pra saber, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sino, deixa um comentário, me sigam também no Instagram, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.